Olá pessoal, sou o professor Marcos Barros, professor de língua inglesa. Na aula de hoje nós iremos ver uma outra vertente da habilidade 5, tá certo? Que é voltado para expressões e termos. Então nós iremos ver a habilidade 5 com expressions and terms. Para isso, nós iremos fazer a leitura e a análise de um pequeno texto, tá certo? Só relembrando que toda vez que eu tenho habilidade 5, mesmo que tenha um texto informativo, este texto informativo ele nunca vai ser, tá, de 4 parágrafos, tá certo? 4, 5, 6 parágrafos. Não é aqueles parágrafos densos. Ele pode até ter 4, 5 parágrafos, mas são parágrafos mínimos, ok? Porque ele vai estar sempre buscando um termo ou uma expressão dentro deste artigo ou texto. Então vamos lá. O texto diz o seguinte: A proxy war is an armed conflict between two parties, either countries or factions, where it is taking place on behalf of parties not directly involved. Então ele vai dizer que esse proxy war é um conflito armado entre dois partidos, entre duas partes, ou países ou facções, em que acontece, tá certo, em nome de partidos ou partes não diretamente envolvidos. Ou seja, eu tenho o partido A e o partido B que estão em conflitos, mas eles estão em conflitos por outros partidos que não estão diretamente envolvidos na briga, na confusão. Generally, there will be a long-term relationship between all those involved and often competing ideologies. Então, geralmente sempre haverá uma relação de longa duração entre todos os envolvidos e a competição por ideologias. They are often a way of furthering national interests without it escalating to an all-out war between two very powerful countries. E ele vai dizer que eles sempre estão em busca de interesses nacionais, sem escalonar, tá certo? Toda a guerra entre esses dois países, tá? Muito poderosos, que geralmente são países bastante poderosos. The warring parties will often be funded, armed or even advised by the external forces. Olha essa característica. Ele diz que os países, as partes em guerra, né, as partes que estão em combate, elas sempre serão o quê? Elas sempre serão, como eu posso dizer para vocês, be funded. Elas sempre serão promovidas financeiramente, elas serão apoiadas financeiramente, armadas e até mesmo aconselhadas por forças externas. Ou seja, eu tenho ali grupo de facções brigando, mas eles não estão brigando diretamente por vontade própria, e sim por ideologias externas, forças externas. E aí ele termina dizendo: War historians have seen examples of these kinds of conflicts dating back into the Middle Ages. E ele vai dizer que historiadores de guerra têm exemplos, viram exemplos dessa categoria, tá certo? De conflitos datados antes da Idade Média. E aí eu vou reforçar com vocês alguns vocabulários, algumas expressões dentro do texto. Olha só. Parties, não esqueçam, pode ser partidos ou partes. Either é uma conjunção alternativa que pode significar ou, either or, melhor dizendo, either or, ou, tá certo? Take place é um phrasal verb que significa acontecer. Behalf significa em nome, em favor de algo ou de alguém. Vejamos algumas expressões que ocorreram também nesse texto. Long-term relationship
é um relacionamento de longo prazo, um relacionamento antigo, ok? A way of furthering, um modo de promover, de aumentar, tá certo? Um modo de ir além, ok? The warring parties, as partes em conflito, as partes em guerra, tá certo? E o be funded, ou seja, eles são financiados, tá? Eles são providos, tá certo? São providos a ele financiamento, tá certo? Monetário para que eles possam manter as guerras. E aí, a questão vem nos dizer o seguinte: a possibilidade de uma intervenção militar na Venezuela traz à tona o conceito de proxy war. Com base no texto ao lado, a expressão proxy war remete a um conflito que utiliza mercenários para conferir um status da não oficialidade à disputa entre dois adversários. Ele mencionou mercenários? Não. Envolve países poderosos que não querem travar uma guerra diretamente um contra o outro, um possível gabarito, atenção na letra B, contrapõe ações que apresentam visões divergentes sobre uma mesma concepção ideológica, a mesma? Não, e não contrapõe, ok? Emprega táticas medievais para torturar o inimigo capturado em busca de informações estratégicas. Eu acho que essa informação não consta no texto, não é isso, meus amigos? Apresenta curtíssima duração, sendo logo encerrada através da mediação de cunho diplomático. Pelo contrário. Então, o nosso melhor gabarito seria o quê? A letra B. Envolve países poderosos, tá bom? A gente pode encontrar essa informação aqui. Olha só. Cadê? Two very powerful countries. Olha aí. Two very powerful countries. Que não querem travar uma guerra diretamente um contra o outro. Em nome de partidos não diretamente envolvidos. Então, essa seria a melhor definição com base no texto para a expressão proxy war. Espero que vocês tenham gostado dessa análise, desta dica e até a próxima.